Olá, tudo bem? Nós vamos aqui agora falar sobre a forma como o calor excessivo, o calor extremo pelo qual estamos passando em algumas regiões do mundo, normalmente aqui no Brasil, está reconfigurando o nosso modo, o nosso estilo de vida e nossa forma de trabalho. Eu estou me baseando aqui no jornal Nexo, ponto futuro, e numa reportagem de Isadora Rupp, de 17 de março de 2024. Eu não posso reproduzir essa reportagem porque eles não me dão autorização aqui, então eu não pude publicá-la no meu portal. Eu vou fazer alguns comentários sobre ela, sem que seja a íntegra da reportagem, e fazer comentários. Ele está dizendo que existe risco para a saúde em atividades ao ar livre, nos ambientes fechados, sem regulação térmica adequada, e todos os países começam a rever e impor normas para mudanças e proteger seus empregados, né? O Brasil está enfrentando mais uma onda de calor, nós já enfrentamos outras, e ela deve persistir até o final do nosso verão aqui. O nosso verão aqui é em torno do dia 20 de março. Bom, quando você ouvir esse podcast, provavelmente nós já teremos como data referencial do fim de verão passado por essa, mas parece que nós vamos ter uma outra. O fato é que nós vamos discutir a questão do excesso do calor, o que pode acontecer. Temperaturas altas têm efeitos, obviamente, em diversas áreas da nossa vida, no trabalho, individualmente, coletivamente, no lazer, em qualquer lugar, de qualquer forma, na sua casa. E a presunção é que até 2030 o mundo deve perder cerca de 2% do total de horas trabalhadas pelas pessoas por causa desse estresse térmico. A Organização Internacional do Trabalho já fez um alerta sobre isso. E nesse texto, o jornal Nexo mostra quais são as atividades mais vulneráveis ao calor e as mudanças que já se impõem a empregadores e trabalhadores, como governos estão lidando com o problema. Então, o estresse térmico. Olha, a médica Maiara Floss, pesquisadora da Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade, diz que o calor excessivo pode gerar o estresse térmico, que é uma espécie de colapso do corpo. Olha, isso parece figura retórica, mas não é. Realmente estão acontecendo em alguns ambientes ao redor do mundo, inclusive no Brasil. O calor excessivo tem levado a estresse, inclusive morte. O organismo perde a capacidade de se regular, ou regular sua temperatura, pois ele tem uma falha no mecanismo de transpiração que é responsável por resfriar o corpo. Essa condição leva a uma emergência médica, pois a falha pode levar uma pessoa à morte. Manter a temperatura corporal em 37 graus é essencial. E alguns sinais de alerta, por exemplo, inchaço, vermelhidão da pele, exaustão e desmaio podem acontecer e têm acontecido. E é necessário que você procure um local fresco, tem que aumentar a ingestão de água, que nem sempre isso é disponível, tem que resfriar de alguma forma o corpo. São algumas medidas necessárias de prevenção que nem sempre são a tempo e a hora, principalmente quando você está no local de trabalho. Essa médica lembra que o estresse por calor não ocorre apenas pela exposição solar, mas também pela condição de temperatura e ventilação no ambiente de trabalho, no ambiente da sua casa, no ambiente de qualquer coisa. As atividades que maior oferecem risco, segundo a Organização Internacional do Trabalho, inclusive ela mostra que isso impacta na produtividade no trabalho digno em praticamente todos os países do mundo e afeta também vários setores da economia, e os riscos são maiores, porém, algumas atividades realizadas ao ar livre, como por exemplo agricultura, construção civil, trabalhos de reparos de emergência, transporte, turismo e esporte, são as principais que podem levar a essa emergência. Segundo essa entidade, a agricultura e a construção civil são atividades especialmente vulneráveis, pois que você tem uma contínua exposição ao sol e isso aumenta o risco do trabalhador desenvolver alguma doença crônica relacionada ao trabalho, por exemplo, doenças renais ou câncer de pele. Por exemplo, vendedores ambulantes, entregadores que usam bicicleta ou que usam moto, especialmente são vulneráveis porque o asfalto aumenta a sensação de calor.
E, de acordo com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, as temperaturas de até 26 graus são consideradas confortáveis e seguras para atividades laborais. Acima disso, e principalmente agora muito acima disso, há riscos de estresse, né? Então são 5 milhões de pessoas no mundo que morrem anualmente por causa das temperaturas extremas, diz a Cool Coalition, entidade global para resfriamento eficiente e ecológico do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Em 2023, trabalhadores da United Parcel Service, empresa de logística dos Estados Unidos, quase entraram em greve. Essa ameaça de paralisação foi motivada pelas condições ruins de trabalho referentes ao calor. Os motoristas da UPS, dessa United Parcel Service, que trabalham em caminhões sem ar-condicionado, diziam que o veículo se tornava um forno. E alguns foram hospitalizados após alguns dias de entrega a altas temperaturas com estresse por calor e lesão renal grave, quer dizer, já chegaram ao limite da lesão. Na Itália, em 2023, trabalhadores da construção civil morreram por causa do calor extremo. Foram 5 casos em apenas uma semana. Representantes de sindicatos defenderam na época, que quem atuar no setor tenha uma licença remunerada quando a temperatura começa a querer ultrapassar 35 graus. Aliás, eu acho que acima de 30 graus em más condições você já está adoecendo. Trabalhadores da indústria que atuam em ambientes fechados sofrem risco de níveis de temperatura dentro das fábricas e escritórios se não estiverem adequadamente regulados, por exemplo, com ventilação adequada ou ar-condicionado, o que exige muita energia e às vezes é muito caro. No interior de São Paulo, em Sorocaba, trabalhadores de uma fábrica de resistência elétrica passaram mal em uma das ondas de calor em 2023 agora, por causa do ambiente de trabalho. Um galpão era baixo, o teto de zinco, água quente para beber, conforme mostrou o Repórter Brasil em janeiro de 2024. Existe um aumento de denúncias aqui no Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho, as ondas de calor aumentaram e as queixas sobre exposição ao calor excessivo e de impactos na saúde aumentaram demasiadamente no Brasil. Embora o órgão não tenha feito informações mais precisas sobre o número de denúncias, a Coordenadora Nacional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho, da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, chamada Sirlene Zimmermann, disse ao jornal Nexo que há um número muito expressivo de casos, mas não relatou o número preciso. Essa procuradora Zimmermann afirma que as denúncias vêm principalmente de trabalhadores rurais, construção civil, motoristas de ônibus, caminhões, empregados do comércio e supermercados. Eles disseram ao órgão que tiveram problemas de desidratação, mal-estar, tontura, desmaios, dor de cabeça, esgotamento físico ocasionado pelo calor extremo em ambiente de trabalho inadequado. E também existem danos à produtividade. Projeções da Organização Internacional do Trabalho indicam que o estresse por calor vai reduzir em 2,2% as horas trabalhadas em todo o mundo até 2030. As pessoas vão ter que parar, por exemplo, nos horários de pico do calor no meio do dia, é uma perda de produtividade equivalente ao rendimento de cerca de 80 milhões de postos de trabalho em tempo integral. Tempo integral, tempo de trabalho, né? As estimativas, no entanto, ainda é conservadora e leva em conta que o mundo conseguirá não exceder essa temperatura de 1,5 graus, que é uma meta que tem se tornado cada vez menos possível à medida que os países não atuam para reduzir as emissões de gases de estufa. De acordo com o estudo, a construção civil e a agricultura são os 2 setores que mais serão severamente afetados pela onda de calor extremo. No Brasil, a construção civil notou uma queda de rendimento médio dos trabalhadores em 2023 por causa do calor e do sol excessivo em períodos muito longos, algo semelhante ao que ocorria nas estações chuvosas, quando as obras de infraestrutura precisavam de ser paralisadas. 60% é a estimativa de perdas de horas de trabalho no setor agrícola até 2030 por causa do estresse do calor, segundo a OIT. Outro aspecto é a informalidade presente nessas atividades. Esse fator, somado às condições de trabalho insalubres, pode levar trabalhadores a deixarem o setor, afirma a organização. Quer dizer, eles perdem e o setor perde também. Quais são as mudanças necessárias? Bom, o calor extremo vai exigir adaptações dos governos, das empresas, da sociedade. Em 2023, quando as ondas de calor atingiram o hemisfério norte, a Espanha reforçou normas para proibir o trabalho ao ar livre em dias de alerta de calor
e impôs multas às empresas que desrespeitassem essas regras. Nos Estados Unidos, onde existe menos leis de proteção aos trabalhadores, o governo do democrata Joe Biden fez recomendações como alertas de perigos em fazendas, em canteiros de obras, além de aumentar a inspeção de segurança em relação ao calor na agricultura e na construção civil. O estado do Texas aprovou uma lei que eliminou regras locais que exigiriam que a construção civil concedesse pausas obrigatórias para hidratação e descanso dos operários, que foi algo criticado por Joe Biden, obviamente. No Brasil, segundo a legislação trabalhista, as empresas são responsáveis pelo bem-estar e a saúde dos trabalhadores, e isso inclui conforto térmico. O Ministério Público do Trabalho tem normas regulamentares que serão aplicadas conforme a atividade econômica. As denúncias sobre o calor excessivo são consideradas, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, como uma violação à norma regulamentadora número 24. Segundo a OIT, a criação de normas e legislação por parte do governo é a medida mais eficaz para combater abusos e problemas relacionados ao calor extremo no trabalho. A organização orienta que governos, entidades sociais e trabalhadores estabeleçam diálogos para pensar e implementar juntos políticas de mitigação do problema. Para a médica Mayara Flores, uma das adaptações necessárias para trabalhadores mais expostos ao calor, principalmente na agricultura e na construção civil, é a alteração de horários de trabalho. Isso parece razoável. O ideal é que a atividade se concentre bem no começo do dia e à noite. Na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, dias sucessivos de calor extremo em 2019 fizeram com que obras de infraestrutura fossem realizadas no período noturno para poupar trabalhadores das temperaturas altas e do sol. As ondas de calor e estresse de calor estão relacionadas a uma perda econômica. Mudar turnos é uma boa medida de prevenção, afirmou Floss. Obviamente que pensa-se muito em trabalho, né? Claro que o trabalhador precisa de sobreviver, né? E a empresa, ao dar o salário dele, também precisa de sobreviver enquanto empresa. Mas a gente tem que pensar muito no ser humano. Muito bem. Então, Isadora Rupp, ponto futuro do Jornal Nexo. Esse foi a leitura sumária, né? Eu evitei trechos extensos aqui, dessa matéria que diz que o calor extremo vai reconfigurar o nosso modo de vida. Muito obrigado, até o próximo programa Pontuando.